Isso ajudava às vezes até semanas, né, na comunidade, construir pavilhão, a igreja. Naquele tempo tinha uma gaita e violão, era festa, né? Hoje não, as festas viraram comércio, sabe? Se não é para dar muito lucro, nem fazem. Queria fazer um capitério até ali na terra dele, daí botaram aqui, então já queria fazer a escola ali, né? Então botaram esse nome, São Miguel, e o santo tá ali dentro da escola ainda. Era porque o meu pai dela, o sogro, ele tinha comprado um santo e que ele ia fazer um capitel, né? Daí já que iam fazer a escola, então botaram como São Miguel, né? Daí ficou o santo e a comunidade por isso, né? Ele ficou São Miguel, daí para tirar ele daqui fica ruim, né? Ou fazer um capitelzinho ou trazer para dentro de casa, né? Mas eu acho que tem que fazer Quem fez essa escolinha foi família Abreu e o meu marido, né? Porque o meu cunhado, né, dava ataque nele. Ele morava ali. E daí ele fez uma promessa de comprar São Miguel e botar na escolinha para não dar mais ataque nele, né? Daí ficou São Miguel, né? Aquela escola, né? Mas nós trabalhávamos o dia inteiro na roça e as crianças junto, né? Daí nós botávamos eles numa sombra e ficam lá, né? E nós trabalhávamos até a noite. Foi feita construída em 1970 essa escolinha aqui. Por causa da distância, né? Que só havia escola, né, em Vila Nova e Boa Esperança, né? A igreja tinha uma velha para baixo dessa ali. Daí foi feita a nova ali. Aí todo mundo ajudou. O pai tinha que cuidar aqui das coisas, né? Daí mandava um peão, pagava um peão para ajudar. No meu tempo tinha duas bodegas, o Pedro Maciel e o Guerino Zilioto. E diz que tinha funilaria, funilaria e ferraria. A nossa casa era eu que sempre tinha aqui no moinho. Chegava lá, pulava para baixo, daí o homem vinha lá, descarregava a moagem, eu levava um saco de milho, assim, metade de lá, metade de cá, e ele descarregava, ia lá, trocava por farinha e vinha de volta. Tinha que primeiro tirar leite da vaca braba, para depois tomar banho, para depois ir a pé, dava 3 quilômetros, né, lá de baixo. Naquela época aqui, que o falecido pai veio para cá, era assim, até tinha bastante coisa ali. Tinha 2 lojas grandes, tinha salão, tinha bolão, tinha igreja, só pequena, né? A igreja era. Tinha escola também pequena. Daí depois que foi feita aquela que está ali hoje, que afinal não é mais escola também, né? Mas tá ali que foi feita, né? No meu tempo de criança, cada colônia 2 de terra tinha os proprietários, e os proprietários, assim, fortes no caos de criação de gado, porco. Tinha homens ricos aqui na comunidade, que até aqui meu vizinho tinha um que apelidaram ele de milionário, né? Que era muito dinheiro que ele tinha. Daí a Vila Nova estava cheia de casa, tinha bastante, tinha 3, 4 lojas, tinha sapataria, tinha de tudo, né? Daí até o pai, essa loja que o pai tinha, o pai comprou. Aquilo na colônia aqui, cada um era forte, né? Minha irmã cuidava da loja, porque daí nós ia na roça, né? E o pai tinha um moinho, daí o pai ia para a roça e me enviava o moinho e eu ficava cuidando, né? Assim. Daí fiz esse chiqueiro para 200 porcos e comecei, né? Só que chegou num ponto, né? Agora 7, 8 anos atrás, ninguém mais aguenta, né? Ou você bota 1000 porcos, ou para, né? Uns par de anos que nós estávamos aqui, 3 ou 4 anos, meu pai e a minha mãe colheram 81 sacos de feijão preto, puxado tudo com o cavalo, e tudo no cacete. Ele engordou, comprou 15 capados, engordou, veio de 200 quilos algum. Foi para vender os porcos, ninguém queria comprar. Não tinha comércio. Eu sempre digo, naquele tempo, que chamava cachorro com linguiça e não comia, porque tinha carne de sobra, né? Olha, na época que eu cheguei aqui, dava dinheiro à roça. A terra era melhor, os preços eram bons, então eu fiz capital ligeiro. Não, a escola já estava logo depois da pequena igreja. Até um tempo foi lecionado dentro daquela igreja pequena, né? Aí a sociedade fez aquilo ali, não, nada de perfeito, né? Fui eu que criei o esporte.
Quando foi criado não tinha uma bola, não tinha uns tênis, não tinha uma camisa. Aí... Inicialmente eles participavam da escola e da igreja em Peritiba. Isso, em 1934 foi feita a primeira reunião, né, para construir a escola. O primeiro professor foi Aloysio Luiz Kerber. Inicialmente era uma escola particular, onde os pais pagavam o professor, construíram a escola, construíram a casa para o professor. A primeira escola foi construída a uns 500 metros daqui, né? E depois ela foi demolida e reconstruída onde é que ela está hoje. Só que é a quarta escola que nós temos aqui, né? Em outubro de 1978 caiu a escola. O vento derrubou ela num domingo de tarde, dia de Romaria. Mas essa igreja que nós temos aqui hoje, ela foi construída em 1974, 1975, né? Mas antes nós tínhamos uma outra igreja, né? De madeira, uma igreja alta de madeira que depois, devido ao estado, assim, ela foi demolida e foi feita a igreja nova, né? E do salão paroquial, a primeira parte foi construída em 1955. Desde 1962 a igreja está fazendo o QERP. O nosso professor tinha 82 crianças numa sala de aula. Primeiro professor, começou em 1935. E eu tenho prova ali que ele era nosso professor. Que ainda é um boletim de 1947. Meu boletim. Sempre começava de manhã com a missa. Isso era sagrado, a Santa Missa, né? Aí depois da missa eu me mantinha no salão e depois almoço em família, aí só via a família. Né? Então via a cavalo, cada um tinha seu instrumento, só o chato, que é o chasponte aquela vez, né? Tu estava amarrado no cavalo e passava o bonito, todo mundo tinha seu instrumento. Né? Quando terminava o pai, pegava as coisas e ia embora, né? Não é que nem hoje que tudo aquela armação de palco, essas coisas para o baile, né? A primeira foi construída, eu ia na aula, a escola estava ali e os homens trabalhando, construindo ali a igreja com aquela torre alta, aquela antigamente. Era 1947, 46. O meu marido ajudou a fazer tudo, né? De noite... Acender as luzes, né? Era querosene, lampião a querosene. Uma fumaceira que nem um pobre velho. Nós estávamos lá aprendendo de noite com essa luz de querosene, essa fumaça que nós ia engolir. E ainda veio a luz elétrica, teve que ser pago também, né? Aí veio o negócio de comprar tiradeira, todo mundo queria vender para o pessoal, porque era uma novidade, né? Cada família tinha 3, 4, 5 homens, logo formavam um time. Futebol eles tinham um campo ali do meio, desde que eu era piazada, começamos a jogar ali. E daí tinha domingos aí que se fosse fazer 3, 4 times de futebol, tinha jogador sobrando. E eles não sabiam onde era Brasil. Eu acho que eles não sabiam que era tão longe. E quando nós vemos aqui, já não era Peritiba, já tinha muito miradores e Mirim, Lachada Mirim, no outro lado. E nós compramos neste lado. Outro era puro mato. Os católicos evangélicos moram separados, né? Era comunidade, mas não era ali uma comunidade muito tão forte, né? Mas sempre existia quase mais gente que hoje, né? Porque nós tinha açougue, nós tinha moinho. A igreja ela era bem diferente, era de madeira, ela tinha aquele negócio na frente alto. Depois, com o tempo, no tempo do falecido Leonesto Cavazinho, porque era prefeito, foi feito o ginásio, né? Feito o ginásio, o calçamento. Olha, essa serraria foi mais ou menos fundada em 45. Era do Ricardo Blanc. Daí meu pai comprou a parte dele e continuou, até nós pequenos, né? Nós pequenos, o pai, a minha mãe ajudava na madeireira, minha mãe, direto, só na hora de meio-dia, que a minha mãe ia fazer o almoço, né? E daí, quando nós começamos a crescer, nós vendia para fora, vendia para Porto Alegre, para tudo que era canto, nós vendia madeira, né? E vendia por tudo. Era, sabe como é que se diz, um compra e venda geral, né? Olha, o maquinário mais antigo que nós temos esse motor aqui, né?
esse motor. O outro é tudo que quando veio junto da Fiat em 76, né? Maquinário antigo nós não temos, não. Esse motor ele é um inglês. Motor muito bom. Só que agora está ali, é do meu irmão, ele abandonou ali, né? E nós não vamos mexer nesse motor. Agora, é um motor que aquilo lá é uma relíquia. Devia estar no museu esse motor aqui funcionando, viu? A comunidade luciana já era aqui, mas só que estava tudo meio assim, antigamente sabe como é, né? Hoje em dia está tudo mais no capricho, né? Mais caprichoso. Aquele tempo era quase só uma cega ainda. Então, de Piritiba, o comércio de Piritiba, o frete, as coisas que tinha, os produtos, puxava com carroça, até Piratuba ou Volta Grande. Piritiba, quando nós viemos aqui, né, faz 70 e poucos anos que viemos morar aqui, né, Piritiba tinha lá a igreja, a escola e uma casinha da comunidade, né, era a cidade lá. Porque o moinho, olha, o primeiro moinho que existiu aqui, olha, eu acho que era antes do meu tempo. Era um tal de Blanc que tinha o primeiro moinho, e depois ele vendeu para o Tometo, né? Surgiu a oportunidade e pronto, comecei a dar aula. Com a cara e a coragem, como se diz a outra. Naquele tempo era tudo a gente que fazia, né? Limpava a escola, fazia merenda, corrigia, fazia tudo, né? Naquela época tinha esporte, tudo, né, ali, né? Tinha futebol e salão, né? Gigante ali, né? Tinha o primeiro comércio, quem foi? Foi Leopoldo. O Gasparim, depois veio o Leopoldo Treia. Gasparim e depois o Leopoldo Treia. E depois os Wolf, né? Vendia de tudo, tinha e comprava de tudo. E comprava de tudo, né? Era um comércio muito forte. O Luiz Pia era o dentista ali, né? E o César Dalla Costa, que também vinha fazer atendimento aqui. Depois veio o açougue, no lugar do dentista. Então vamos fazer uma igrejinha para Nossa Senhora de Caravaggio, né? O dia da Nossa Senhora, então a gente pegava, fazia uma festa por ano, nós estamos fazendo ali. Depois fizemos um barracãozinho, depois então veio para a escola. E já tiramos um quadro que era para o cemitério, logo atrás, né? Nós começamos lá para fazer um capitel. Mas daí a turma era meio reforçada, que era o Gaspareto, o Ancho. Vamos fazer uma igrejinha. Então o Ancho fez um caretão de 2 rodas, de madeira, né? Para botar uma tora em cima, mas na chegada fizemos uma igreja, né? Depois da igreja foi o clube, eu acho. Ou foi a escola? Escolinha. Foi a escolinha, eu acho. A escola? E depois o clube. Na vereador, eu contar o quê? Saía daqui muitas vezes de a pé, ia a Piritiba, a sessão de a pé. Não tinha carro no tempo, né? Era bonito até. E não ganhamos nada, né? Botaram essa ideia de construir até um capitel por causa de falta de água. Mas depois foi explorado a água, deu água, fizeram a igreja, primeira igrejinha. E daí o teu pai e o Gaspareto pagaram a santinha, a santa que tem, a imagem de Farroupilha, mandaram buscar em Farroupilha. Em 59 foi construída. Foi acho que dia 24, 25 de maio. Que dia 26 é o mesmo dia da Nossa Senhora de Caravaggio, né? Veio muita gente. 27 santas do interior veio. A primeira romaria. Era a primeira igrejinha de material na região aqui, foi aqui, né? Primeiro nós ia com a carroça para as primeiras viagens, que não tinha. Depois comprou um caminhãozinho e ia pegar areia no Uruguai ali. E nós da Costa do Rio lá com 2 quartas de areia nas costas. Sim. Antigamente tinha moinho de comércio aqui também. Era de um tio meu, depois venderam, levaram embora. Eu já era acostumada desde casa, porque o meu pai era assim, bem divertido, gostava de fazer janta, almoço para os outros, né? E aquela vez estava, né, que eles podiam caçar e pesca, não era que nem agora, que não tá, né? Aí era aquelas passarinhadas, né? Era aquela turma de gente, né, que vinha, né? Me lembro, fazia os brodos, jogava mora, jogava baralho. E era muito festeiro, assim, se visitavam bastante. Muita de visita. Na minha época já tinha bastante lavoura aberta. Eu me lembro, eu tinha 6 anos ali quando foi feita a igreja ali.
Em torno de 6 anos ou menos também. Eu fui batizada, do meu batismo foi a inauguração da igreja. O pai disse, olha, lá na linha Quinto tem uma Nossa Senhora de Saúde. Eles compraram uma maior e tem a pequena eles vendem. Mas subiram ali, a diretoria já desceram de carroça. Então depois essa santinha venderam lá para Boa Esperança. E aqui compraram aquela grande. Quando veio aqui fazer a festa, essa Nossa Senhora de Saúde caía na segunda-feira, eles faziam no domingo, na segunda-feira faziam 2 dias de festa. Eu me lembro muito bem da seca de 7 meses, era em 1940 ou 41, mas não tinha um fio de grama, não tinha uma árvore verde. Meu Deus, semana toda. Levava tudo junto. Quando era quente, daí fazia uma sombra, a gente botava umas árvores ali, uns galhos de mato, e botava ali e fazia uma sombra. Quando era frio, eu levava a careta. E dali, naquela época, daí saiu uma revolução, sei lá como é que se diz. E então veio os jagunços, não sei o quê. Daí vinha, levava aparelho. Quem estava ali, os homens, né? Só deixava a mulher grávida e os pequenininhos. Levava os homens. E daí o meu pai e os anelos se esconderam. Até ali assim tinha mato. Daí o pai contava que tinha casca de cedro. Eles se esconderam lá embaixo. Daí, quando, né, qualquer coisa, eles se escondiam lá, não, porque daí eles procuravam onde é que tinha um ranchinho, né? Daí quando chegavam lá em Cruzeiro do Sul, daí deu tiroteio, né? Para matar, para poder organizar, igual dos índios hoje, que querem se prevalecer dentro da propriedade, né? Nem entre parentes já não se visitam mais tanto, esse piazada, sabe? Assim, nós ia fazer aqueles filó de noite, onde sabia tinha um parente. Era semanalmente, dia de semana, a gente trabalhava de dia e de noite fazer filho. Hoje não existe. E quando tinha um assim doente na comunidade, né, tudo ia ajudar, um dia, 2. Hoje em dia ninguém mais se interessa. É cada um para si. A moda mudou muito.